Olá você, eu sou o Carlos Valentim e te dou boas-vindas a mais um programa Dicas Tributárias. No programa de hoje nós temos algumas atualizações de matéria tributária do que aconteceu nesta semana. Vamos começar pelas mais antigas. A medida provisória 1171, que era aquela medida que falava da tributação dos resultados obtidos por pessoas físicas no exterior através de aplicações financeiras ou através de participação em empresas offshore, ela perdeu a eficácia. Já era, morreu. Era algo que eu já mais ou menos imaginava, eu já tinha falado isso aqui, quando ela passou pela apreciação da Câmara dos Deputados, colocaram lá mais de 100 emendas, então ela virou alguma coisa muito esquisita, que não tinha nenhum fundamento jurídico em diversas coisas que tinham sido colocadas lá, então para mim não era muita surpresa de que ela não seria apreciada pelo Senado Federal. O Senado Federal deixou que ela perdesse a sua eficácia, isso aconteceu no dia 27 de agosto, e já foi publicado um decreto legislativo falando sobre isso, então já era, morreu. Mas a tributação a situação tributária das offshores e das aplicações de pessoas físicas no exterior ainda não morreu. Isso foi colocado num projeto de lei de conversão da medida provisória 1172, que era o projeto número 15 de 2023, mas só que, como vocês já devem saber, a medida provisória 1172 foi convertida em lei, foi publicada agora no dia 28 de agosto e foi publicada pela Lei 14.663. E o que aconteceu? Toda a parte relacionada à tributação das offshores e à tributação das aplicações financeiras de pessoas físicas no exterior foi retirada de lá. Ela foi aprovada somente como a alteração do salário mínimo a partir de 1º de maio e também a tabela de imposto de renda. Tabela de imposto de renda que não teve também grandes alterações. O que aconteceu foi que aumentou um pouco a base da isenção. A isenção que era antes de R$ 1.903, agora passou a ser R$ 2.112. Então, quem ganha até R$ 2.112 está isento do imposto de renda. Antes era esse valor de R$ 1.903. Então, agora fica de novo aí o mistério, porque a medida provisória foi convertida em lei, como eu falei, esse projeto de lei que trazia as questões tributárias relacionadas com investimentos internacionais, não se sabe onde está. A mídia disse que o Executivo enviou ao Legislativo em regime de urgência um decreto para esse assunto, não consegui ver nada sobre isso ainda. Bom, então vamos aguardar os próximos acontecimentos. A outra atualização que eu tenho para tratar com vocês hoje é a medida provisória 1184, que está sendo divulgado pela mídia como medida provisória que está tributando os fundos dos super ricos. Sinceramente, eu não consigo entender de onde que vem isso, porque a medida provisória, ela trata de uma forma genérica. Antes de falar sobre ela, uma situação que está me causando uma certa surpresa e até mesmo uma certa preocupação é que toda medida provisória, quando ela é publicada junto à exposição de motivos. A exposição de motivos é um documento que faz parte da elaboração de uma norma legislativa e que ela acompanha o texto da medida provisória e quando é enviada ao Congresso, o que deve conter essa exposição de motivos? O próprio nome já sugere o que o legislador, o que o Executivo pretende com aquela medida. Então ela dá um norte para o Congresso Nacional analisar, à luz da exposição de motivos, o que o governo pretende atingir para que eles possam dar os ajustes necessários para que seja acomodado essa motivação dentro da norma legal. Mas essa exposição de motivos não foi publicada junto com a medida provisória e a gente não conhece o teor dela. Então a gente vai ter que partir para a literalidade da norma. Logo, o artigo 1º da medida provisória 1184, quando ela fala nos fundos do investimento, ela não caracteriza fundo algum. Ela simplesmente vai para o nosso Código Civil e ela faz menção ao artigo 1368C da Lei 10.406, que é o Código Civil. Esse artigo 1368C, ele trata dos fundos de investimentos de uma forma geral.
Então ele fala como o fundo de investimento deve ser organizado, que ele deve ser chancelado pela CVM também, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então eu acho que daí é que vem esse entendimento de que taxar os super ricos. Por quê? Porque antes os fundos de investimento, considerado o fundo de investimento exclusivo, ou seja, era aquela coisa meio estranha de um condomínio só, de uma só pessoa, ele não era tributado pelo chamado Come-Cotas, porque a maioria desses fundos são fundos fechados. O que é um fundo fechado? Um fundo fechado é aquele que não tem um prazo, uma data de resgate, ou seja, ele não tem disponibilidade diária, mensal, enfim, ele só pode ser resgatado as cotas no final de um determinado período. Então, por isso que ele é um fundo fechado. E esses fundos fechados não eram submetidos ao Come-Cotas, eles só eram tributados quando chegava lá na época do resgate ou da amortização. Agora, por essa norma, eles vão passar a ser tributados a cada 6 meses, em maio e novembro, sendo aí 15% a tributação sobre esse Come-Cotas. Esse Come-Cotas nada mais é do que calcular a valorização da cota. E por que se chama de Come-Cotas? Porque como não há resgate, não há financeiro, é necessário se resgatar cotas para poder fazer dinheiro e com dinheiro pagar o imposto retido. Quando chega no momento do resgate, de acordo com a tabela progressiva, que leva em consideração o prazo da aplicação, ele é ajustado esses 15% até chegar nos 22,5%, caso seja uma aplicação de curto prazo, o resgate aconteça num prazo muito curto. Uma modificação também que teve, que aumentou um pouco a tributação, é no caso dos fundos de investimento que tem um prazo que os ativos que compõem a sua carteira têm um prazo de resgate inferior a 365 dias. Esses fundos eles vão ser tributados pelo Come-Cotas também, mas uma taxa de 20%. Então, a medida provisória, ela faz também menção àqueles fundos que são considerados fundos de renda variável, que são os FIPs, Fundo de Investimento e Participação, o FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações, e os ETFs, que são fundos que são, a base deles são os índices de ações. Esses fundos eles são considerados de renda variável, então desde que eles cumpram todas as determinações de um fundo de renda variável especificamente, eles vão continuar sendo tributados apenas no resgate ou na amortização das cotas, ou seja, eles não estão submissos ao Come-Cotas. Mas tem algumas regrinhas interessantes que têm que ser observadas, porque se eles deixarem de cumprir qualquer uma daquelas regras que está na medida provisória, aí eles passam a ser submetidos ao Come-Cotas também. Então, essa medida provisória foi encaminhada ao Congresso, agora vamos aguardar a sua tramitação e também continuo de olho no caso aí da tributação dos investimentos das pessoas físicas, investimento no exterior. Vamos ver o que vai acontecer, se esse projeto que foi enviado, que a mídia noticia, que foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, for aquele com base no projeto de lei de conversão da medida provisória, que eu falei sobre isso aqui umas 2 semanas atrás, esse projeto de lei número 15, é mais ou menos aquilo que a gente já sabe o que é, aquilo que já está lá, então não deve ter muita surpresa. Bom, eu preciso agora dar um recadinho final para vocês. Eu participo de uns grupos de WhatsApp e um amigo meu colocou outro dia uma reflexão sobre matéria tributária que eu achei muito interessante, que nem eu nunca tinha pensado nisso, que ele diz o seguinte: você paga imposto quando você recebe dinheiro, certo? Você paga imposto quando você gasta o dinheiro. É uma verdade. Quando você compra qualquer coisa, quando você paga uma conta de consumo, você está pagando imposto também. Então você paga imposto sobre um dinheiro que já foi tributado. E aquilo que sobrou depois que você recebeu seu dinheiro, pagou suas contas, fez suas compras, o que sobrou, você investiu, por exemplo, no mercado financeiro, qualquer tipo de investimento, você paga imposto novamente. Então tudo o que você faz na sua vida envolvendo dinheiro, você tem uma situação tributária que você deve prestar atenção nisso. Você não acha que isso é motivo suficiente para você se dedicar um pouco mais à educação da sua vida tributária? Eu acho que sim. Então eu sugiro para você o seguinte: se você não está inscrito nesse canal ainda, se inscreva no canal, não custa absolutamente nada e você pode receber atualizações
semanais sobre matéria tributária, e também pode dar uma olhada na biblioteca de vídeos que eu tenho, que tem mais ou menos, acho que esse é o vídeo número 91, e certamente você vai encontrar em um desses vídeos algo que seja importante para você, que seja interessante para você. São vídeos curtos, que duram mais ou menos 10 minutos cada um. Eu acho que não vale a pena prender muito a atenção das pessoas sobre esse assunto. Eu acho que 10 minutos é um tempo razoável. E mesmo assim eu deixo aberto o meu canal de comunicação para qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem discutir um pouco sobre isso. E de novo, eu não cobro absolutamente nada para discutir, para trocar ideia, tá bom? Então fiquem à vontade, esse foi o papo dessa semana. A semana já está terminando, hoje é quinta-feira, dia 31 de agosto, na verdade. Hoje é o último dia do mês de agosto, então que seja bem-vindo o mês de setembro, o mês da primavera, onde a gente tem uma mudança de estação para algo mais um pouco confortável do que o inverno. Bom, esse é o papo, um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!